E só tem uma maneira de nós sermos discípulos dele: negando a nós mesmos, tomando a cruz e perdendo a nossa vida. Amém, irmãos? O Senhor está mais presente do que nunca na nossa vida. E aí, mas Deus não é um pai agressivo, né? Não é um pai irado, mesmo que muitas vezes a ira dele venha sobre o povo dele. Mas ele é um pai amoroso. E aí no versículo 9 ele pergunta para o Adão, né? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, não foi a mulher, ele perguntou para o homem, porque ele sabe que criou o homem com autoridade e poder. E depois criou a mulher porque não era bom que o homem tivesse só, para que a mulher o auxiliasse em tudo. Auxiliasse principalmente para que o homem fizesse aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí ele pergunta para o homem, aonde tu estás? Aonde você está, Adão? Né? E o Adão ouviu a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí continua todo um diálogo. E o que eu tenho compartilhado é isso que o Senhor tem me falado com muita clareza. A pergunta que ele faz para mim, eu quero continuar fazendo para vocês, para que vocês se perguntem, aonde tu estás? Aonde tu estás? Dentro do propósito de Deus, porque dentro do propósito de Deus, Deus falou assim, nos deu 2 árvores para comer, a árvore da vida, que é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que nós comemos vai ter consequências diretas para nós. E a pergunta que eu faço para vocês e tenho feito para mim, repetido, aonde tu estás? Ou pode dizer assim, qual é o fruto que tu comestes? Porque tu vai ver a consequência natural. E a gente viu a consequência aqui. Adão era um homem religiosamente correto, filho do melhor pai do mundo, pai perfeito, pai que não pecou. Não podia, Adão nunca ia reclamar que o pai era ausente, que o pai esqueceu uma data de aniversário, nunca. Era um pai perfeito. E o Adão aqui não era um adúltero, não era mentiroso, não era ladrão, não era nada disso, irmãos. O Adão era um cara que dentro de uma congregação aqui, talvez fosse até, estava bem próximo de ser talvez um diácono presbítero. Um cara assim, bonitão, tranquilo. Mas qual foi o grande erro dele? Comeu do fruto errado. Quando come do fruto errado, por melhor aparência que tu tenha, melhor conduta que tu tenha, por mais força que tu faça, a consequência vem em ti e na tua esposa, em primeiro momento? Sim ou não? Olha, até vem porque eles foram expulsos do jardim, né? Mas a consequência veio sobre os filhos, irmãos. Veio sobre a outra geração. A maior desgraça, ou a maior burrice para nós homens e mulheres, casais, é que todo fruto que nós comemos errado, e muitas vezes achando que é certo, a consequência vem sobre nossos filhos. E aqui, olha só que loucura. Isso foi o Senhor foi abrindo a minha mente. Quando é que realmente teve a primeira morte na terra? Foi de Abel. Quem matou Abel? Seu irmão Caim. Por que Caim matou Abel? Por ciúmes. Mas por ciúmes do quê? De uma oferta que ele fez para quem? Ao Senhor. O irmão mais velho matou o irmão mais novo. Por causa de uma obra religiosa. Para agradar o Deus da obra religiosa. A oferta ao Senhor. Porque Deus não se agradou. Porque, de novo, não adianta a parte religiosa de saber o que tu vai fazer e como tu vai fazer. Eu estou fazendo tudo certo para o Senhor. Mas se não é da vontade de Deus, não adianta nada. Gera morte igual. Né? Caim achou que pegando a oferta do fruto da terra que Deus tinha amaldiçoado, agradaria o Senhor. Mas não agrada. Não é do nosso jeito que agradamos o Senhor. É do jeito dele. Como é que a gente vai saber disso? Conhecendo ele através da palavra. Amém? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Deus falou, Deus disse, Deus quer, Deus faz, Deus isso. É sério? Porque muitas vezes a gente pode estar comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas muito longe da vontade de Deus. Muito longe. Então essa é a introdução da outra palavra. Não vou pregar ela de novo, não vou ministrar ela de novo. Mas aqui vem a segunda consequência, a segunda pergunta que Deus faz em cima da atitude do Adão. Aí gerou 2 filhos. Um era uma bênção e por ser bênção morreu. Puf,
Morto por quem? Pelo irmão. Consequência de quem? Do fruto que o pai deles comeu, junto com a mãe. Errado. E aí Deus, como continuava passando, continuava querendo ter comunhão com seus filhos, ele chega para Caim no capítulo 4, e é isso que eu vou ministrar hoje, uma das perguntas. Capítulo 4, versículo 9. Depois do primeiro homicídio, Caim, na maior cara de pau, né? Depois de ter matado seu irmão, vai ao campo e tal. E aí o Senhor pega ele. O Senhor diz assim: aonde está Abel, o seu irmão? E a pergunta que o Senhor, uma das duas perguntas que o Senhor quer falar conosco hoje. Onde é que está teu irmão? Como está o teu irmão? Olha a resposta de Caim. Não sei. Por acaso, eu sou o guardador do meu irmão? Em outras traduções, eu sou o tutor do meu irmão? Ou eu sou responsável pelo meu irmão? Muitas vezes, irmãos, o que significa aqui? O que significa para nós isso? Isso significa, dentro do propósito de Deus, que Deus nos formou, nos criou para sermos uma família, nos fala de responsabilidade familiar, seja no natural, seja também no espiritual. Porque qualquer pecado que nós vamos cometer, irmãos, não só traz consequência para mim, pessoa física, eu, pessoal, mas traz para toda a minha casa. E não é muito mais do que a minha casa. Cai para todos os irmãos. Nós somos ligados, somos filhos do mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho que nós dizemos, que falamos que é o nosso Senhor. E então, quando nós pecamos contra ele, não é o meu pecado apenas. O meu pecado gera uma consequência sobre todo o corpo. Estão compreendendo isso? E a gente vai ver os textos que diz isso. Por quê? Por que nós podemos cometer isso? Caim já parece que estava vivendo nos dias de hoje. Né? Hoje nós vivemos numa sociedade completamente individualista, egocêntrica, competitiva, com total falta de responsabilidade, principalmente coletiva. E eu vou dizer até mais, até na igreja mesmo, entre nós, irmãos. Se tu vai perguntar assim, mas tu não ficou de fazer tal coisa? Eu nem sabia, mas o outro que era para me ajudar não sabia que era para fazer, mas eu pensei. Aí, de novo, síndrome de Adão. Essa mulher que tu me destes, ela comeu do fruto e me deu. E a mulher, e tu, o que tu fez? A serpente, essa desgraçada, me enganou. Né? A gente vai sempre empurrando para os outros, irmãos, quando na realidade, se a gente tem o Senhor, a gente tem que abraçar para nós mesmos a consequência. Não, eu fiz errado. É uma dificuldade de reconhecer o erro, irmãos. De confessar, eu errei, eu pequei, eu me atrapalhei, eu vou ter que restituir. Né? Vou dar um exemplo, a gente perde alguma coisa em casa, sei lá, perdi. E não sei onde botei. Uma coisa bem banal. Né? Não sei, perdi. E aí eu fico chulhando, mas faz falta? Faz. Tá, mas eu não tive culpa. Tá, mas não é problema tu fazer culpa. Se tu perdeu, traz de novo. Compra, te vira. Se existia, tinha um princípio, um propósito. Não. O que a gente faz? Atira para o outro, para esperar que o outro compre, que o outro resolva, que o outro faça. E a gente vive essa, eu botei aqui, né, cainização, de atirar sempre para o outro e nunca assumir a nossa responsabilidade que Deus nos permitiu a assumir. Amém? Porque os direitos que nós temos, nós pedimos da melhor forma possível. Se eu tenho direito a alguma coisa, eu não esqueço. É ou não é verdade? Eu vejo aqui no dia 5. Né? A gente pega assim, cartão de crédito, ou cartãozinho, ou banco. Deixa de pagar o boleto um dia. O telefone. Eles te ligam. A MHNet aqui. A MHNet aqui da internet, a conta vence dia 9. No dia 1º de cada mês ele começa. A sua conta vai vencer daqui a 8 dias. Aí no dia, a sua conta vai vencer daqui a 2 dias. Aí, se caiu dia 9, num sábado, domingo, a gente vai pagar na segunda-feira, até mesmo porque tem que entrar os recursos para a gente pagar. Já liga alguém, só para avisar o senhor que a conta venceu no dia 9, no sábado, e hoje é segunda, dia 11, o senhor tem que pagar. É assim, tem direito? A gente esquece. Se tu tem que receber o dinheiro, vamos supor, quem trabalha aqui,
tem que receber no dia tal. Ou alguém se comprometeu em pagar. Tu vai esquecer de receber? Sim ou não? Não. Agora, se tu tem que pagar, ou se tem um serviço a prestar, tu vai esquecer ou tu vai gerar algum problema para fazer? Né? Para receber a gente é um. Para a gente dar, a gente é completamente diferente. Porque aí vem essa cainização na nossa mente. O que eu tenho que ver com isso? Por um acaso eu sou tutor? Para receber eu não tenho justificativa, mas para pagar eu sempre vou ter uma justificativa. Para atrasar, para pagar, para fazer, para acontecer. Ela não é verdade, irmãos. Isso é um espírito de cainização. E quando se trata de outro irmão, então pior ainda. E nós que trabalhamos com discipulado, muitas vezes eu penso por mim mesmo que falta muitas vezes esse temor, né, o que a gente tem buscado, eu e a Mara, de ver vínculos, ver os nossos vínculos, certo? Como é que nós estamos? Porque afinal de contas a gente não pode atirar. Mas o irmão não liga, o irmão não. Mas o irmão é assim mesmo. O irmão não dá satisfação, o irmão não dá mínimo. Mas o irmão é o irmão. É muito fácil ser o Caim. Mas o que eu tenho a ver com o irmão? Se o irmão não tem consideração, não liga, não fala, não avisa, não dá a mínima. Meu papel é o quê? Novamente, família mais. Porque o meu irmão é meu irmão. O que eu tenho a ver com o meu irmão? Tudo. Muita coisa. Amém? Ainda mais nos dias de hoje, que nós que estamos assim mais parecidos com uma sociedade do que uma comunidade, uma associação, né? Uma sociedade civil, uma sociedade festiva. Muitas vezes que a gente, eu estou dizendo por mim, né? Não é um abrir coração aqui, mas tem irmão que eu vejo mais em festinha do que, graças a Deus, não há problema nenhum em fazer festinha, mas a gente, do que estarmos juntos entre nós. Porque nós precisamos estar juntos. Como é que eu vou ver a Márcia? Será que eu vou precisar ir numa festinha para ver a Márcia? Eu vejo a Márcia aqui no culto. Né? A Márcia já é uma mulher ocupada. O Isaac também. Né? O Ayrton e a Brenda, a gente tem uns grupos caseiros. Mas e os grupos que eu não vejo? A dona Geolinda, tivemos a alegria de ir no grupo quarta-feira. Se eu não vejo ela no grupo, como é que eu vou ver ela? Vou ter que ir na casa dela para ver todos os dias? Imagina se eu vou todos os dias visitar um irmão por casa, como pastor. Já fiz esse cálculo, irmãos. Em 150 dias eu consigo visitar os 150 irmãos. Vai ser uma visita por ano. Tem sentido? Se a gente tem um encontro aqui, pode nos abraçar aqui e falar aqui. Né, Juarez? O Juarez gosta tanto de mim que faz até ligação de vídeo na madrugada quando vai viajar para Florianópolis, irmãos. Mas sem querer, mas eu vejo que tem algo de Deus nisso. É a saudade. Isso é muito bom. Né? Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir, vamos entender isso. Aí trazendo para o Novo Testamento, para a realidade de Jesus. E João, ele viveu muito próximo de Jesus. O que eu estou dizendo para isso não é para exortar, irmãos, é para nós nos arrependermos e nos direcionarmos para dentro daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não precisamos ser muitos, mas os poucos ou os muitos que nós formos juntos, nós precisamos entender que precisamos praticar o que nós temos ensinado. E queremos praticar aquilo que temos aprendido, que é a doutrina dos apóstolos ali. Amém? Já digo para vocês, eu sempre me dá um temorzinho de quando chegar diante, no dia que Jesus chamar a igreja, eu vou chegar diante dele, lá no portão, e lá vai estar o livro da vida, e eu chego para ele lá, e a fila está grande. E eu chego para ele lá, e eu louco para entrar, e ele diz assim, fica aí. Eu disse, por quê? Eu expulsei demônios no teu nome. E não foi pouco demônio, acho que foi botar, olha, tem bastante demônio que eu expulsei no teu nome. Eu curei muitos enfermos no teu nome. E olha, não foi poucos. E a doença era doença graúda. E era perna que cresceu, era câncer, era mulher que não podia ter filho. Olha, dá para fazer um currículo de curas que eu fiz. E ele, nem te conheço. Mas eu profetizei. Quanta palavra de conhecimento, pessoas foram edificadas. Nem te conheço. Mas por quê? Tu cometeu iniquidade, tu não fez aquilo que eu mandei tu fazer. E meu coração se enche de temor, irmãos, porque eu não quero chegar lá com essa responsabilidade. Eu quero chegar lá, vem aqui para a mesa das bodas, filho amado, porque até hoje tu obedecesse aquilo que eu te mandei fazer. Então, se nós não tivermos esse temor, irmãos, a gente corre um sério risco de estar vivendo uma fantasia religiosa.
E não é isso que a gente precisa. Amém, irmãos? Não é isso. Por isso que nós vivemos esses vínculos de amor uns com os outros. Nós precisamos confessar nossos pecados uns aos outros, seja com o discipulador, seja com um companheiro amado. Nós precisamos ver nossas debilidades. Eu preciso crescer nisso. Isso não é uma brincadeira de igreja, irmãos. Isso é uma realidade de vida. Ou vocês acham que o casalzinho resolveu aqui porque apareceu na internet alguém que dissesse, olha, casar é bom. Não, casar é muito bom, mas é uma luta, irmãos. É ou não é verdade, os casados? Porque Deus, através do seu Espírito Santo, tem movido eles para fazer isso. A vontade de Deus. Amém, irmãos? Que é a vontade maravilhosa que nos leva para a presença dele. Tanto é que tem solteiro que quer casar, né, Cleberson? Tem casado que diz, tu é louco, fica como tá, meu irmão. Não, mas ele quer casar. Então, sabe, é legal, é assim mesmo, né? Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Que assim seja. 1 João 3, 11 e 12. Vamos começar a viajar aqui. Por que a gente, se o diabo te perguntar onde está teu irmão, que resposta tu vai dar? Eu vou até mais longe. Tu tem te reunido com ele, tem estado com ele, tu sabe a vida dele, tem orado com ele, tem ensinado a ele, tem buscado a ele, ou é só vinde a mim? Amém? Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Nós parafraseamos um versículo diferente. Vem a mim que eu estou com um problema. Eu preciso de ti. Não, vai tu. Eu preciso, vai. Olha o que diz a palavra aqui. 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha o 12. Não sejamos como... Pode ler, irmãos. Isso. O que ele era? Do maligno. E matou o seu irmão. Eu estava com o Josué essa semana. Ali o Josué e o Davi me veio uma... Nós estávamos brincando, acho que foi terça, se não me engano. Nem me lembro mais. Ou segunda, foi antes de ficar ruim, né? Acho que foi segunda-feira. Aí... Nós falando, ele é muito engraçado, ele disse que ele só queria estar no jardim no dia lá com Adão e Eva, só para pegar a serpente e dar um soco na serpente, naquela sem vergonha, porque enganou a Eva. Daí eu disse assim, Josué, quem ama é discípulo de Jesus, né? Quem anda na verdade é discípulo de Jesus. E quem mente é discípulo de quem? Da serpente. E é bem assim mesmo. Quem mente esse discípulo da serpente. E aqui o Caim, irmãos, ele era do maligno porque era discípulo da serpente. Ele mentiu para Deus. Quem era o... Onde é que está teu irmão? Eu lá tenho alguma coisa com meu irmão? Ele matou o irmão. Enterrou na terra. E é onde ele estava. Estava o Abel enterrado. Jesus, o Senhor estava perguntando para ele. Caim era do maligno e matou o seu irmão. Amém? Que não sejamos discípulos da serpente. Aquela que nos ensina, né, que só mente. Mas ele diz assim, e por que a matou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. E aí ele continua no 13, irmãos, olha que interessante. Irmãos, não se admirem que se o mundo odeia vocês. Não sabemos, aí vem o versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Por quê? Olha aí. Por quê? Amamos os irmãos. Como é que nós passamos de novo da morte para a vida? Por quê? E aí eu pergunto para ti, aonde está teu irmão? Você tem amado ele? Mas qual irmão? Tu tem irmão para amar? Tem algum irmão que tu possa amar? Seja da carne, seja do espírito? Tem conhecido, tem sabido como é que ele está? Tem andado com ele, tem amado ele, tem conversado com ele? Tem abençoado ele. Amar o irmão é vida, irmãos. E isso a gente tem que reconhecer. Amar o irmão nos leva para a vida. Quem não ama, permanece na morte. Versículo 16. A prática do amor. Nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, pode ler. Nós se Deus aparecesse nesse jardim que está aqui hoje com esse split fresquinho e perguntasse para ti aonde está teu irmão, tu tem amado ele? Porque quem permanece nele, permanece nesse amor, amor do irmão, de amar o irmão. Como tem sido? Teu amor tem sido egoísta para ti mesmo ou tu tem alguma preocupação? Existe carga em cuidar de alguém? Tu tem carga em discipular alguém? Aí já define o amor que tu tem por alguém. Ou tu só quer receber. Eu só preciso ser discípulo. Fui chamado para aprender, não para ensinar. Isso define o sentimento que nós temos no nosso coração. Não, mas eu amo meu irmão. Eu gosto muito dele. Eu estou sempre com ele. E mesmo está disposto a cuidá-lo, a ensiná-lo, a levar a carga dele contigo. Porque se não é assim, quando a gente não ama, só ama nós mesmos, a nossa natureza adâmica, ela renasce em nós. O Caim era egoísta, porque o seu pai e a sua mãe foram egoístas ao ponto de decidir comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles, egoisticamente, iam decidir o que era bom e o que era mal para eles. E a maldição veio de geração em geração. Bastou 6 capítulos, irmãos, para Deus se arrepender da criação que tinha feito. Por isso veio água água de tudo que era lugar e matou toda a humanidade que existia na época, com exceção de um homem só que era bom, Noé. E porque só esse homem era bom, toda a família dele, não só os 3 filhos, mas as 3 noras foram salvas. Um homem bom salvou a casa. E aí perpetuou até hoje. Nós estamos aqui graças à fidelidade de Noé. Só por isso. Graças à bondade e à gratidão que ele tinha. Ele entendeu o princípio. E antes dele já teve Enoque, né? Que andou com Deus. Mas era tão raro alguém que andava com Deus naquela época que Deus levou consigo. Apareceu outro, Noé. Aí Deus fala lá no capítulo 6, versículo 6, que Deus se arrependeu da criação que tinha feito. Por quê? Era uma geração egoísta. Só pensava em si. O que eu tenho a ver com meu irmão? É eu, para mim, né? Eu por mim e para mim. Seja bendito eu. Não é assim a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para outra pergunta. A outra pergunta é uma ferramenta que Deus nos dá para praticarmos isso que nós escutamos da primeira pergunta. Está em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Também Deus procurou uma maneira de um homem pagar um preço por toda a sua família judaica, família de sangue, família, não é de sangue, né? Família espiritual, seu povo. Moisés. Quero falar rapidamente como é que nós chegamos até aqui, né? Veio Noé, a partir de Noé o povo se multiplicou, aí até ao ponto de se transformar em tribos, e aí veio Abraão. Deus queria que o pai de Abraão levasse o povo para a terra, mas não aconteceu. Ele parou, em virtude de ter morrido um dos seus filhos. E aí Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela. E Deus prometeu para ele que através da geração, né, dele e do seu filho, da sua esposa, nasceria uma grande nação. A nação que era o povo de Deus. E aí veio Isaac. E a gente sabe toda a história. De Isaac veio Jacó. Né? E a partir de Jacó veio as 12 tribos. E em virtude da seca, em virtude da idolatria, em virtude do pecado, eles acabaram indo. José foi vendido para o Egito. E lá no Egito ele virou um governador. Né? E através dessa
graça que Deus derramou sobre José, toda a sua família foi para o Egito. E depois da mudança de faraós, o povo que era uma bênção para o Egito virou uma maldição, e ali esse faraó começou a escravizar esse povo. E esse povo virou escravo do Egito. E aí veio Deus, ouvindo o clamor do seu povo, e escolheu um homem para salvar e libertar esse homem, que foi Moisés. Então lá, só que Moisés foi um menino abençoado, né, que foi criado até os seus 40 anos no Egito como príncipe, mas sofria com a escravidão do povo de Israel, do povo do Egito, do povo de Israel, aliás, e ali matou um soldado, né, porque estava maltratando o seu povo, mas na morte nem o povo reconheceu como líder, ele teve que fugir. Fugiu lá para as terras do seu sogro, aonde do seu sogro Jetro, e aí ele era fazendeiro, e lá ele ficou cuidando do gado do Jetro. Um cara próspero, casou com uma mulher rica, né? Zípora, mulher com dinheiro, sonho de todo homem, casar com uma mulher que o sogro é rico. Que benção, olha que maravilha. Já consigo emprego, né? Não preciso me preocupar, tenho carreira, já me bota de gerente, e vamos lá, imagina. Não, esse homem era abençoado mesmo, irmãos, não é brincadeira. Mas daqui a pouco a bênção natural acabou. Ele estava caminhando no monte, e aqui conta essa história, que apareceu a sarça ardente falando, e ele, parou tudo, uma sarça falando, brilhando ali, está queimando, pegando fogo. Ele foi lá e Deus falou com ele: te prepara que eu vou te levar lá para ser libertador do meu povo. E aqui, irmãos, começa o poder, porque tudo que Deus faz, Ele nos reveste de poder. Ele nos chama e nos reveste de poder. Tu crê nisso? Crê mesmo? Tu tem poder. Tu tem o Espírito Santo te revestiu de poder. Nós temos estudado no grupo as 5 mãos. Não é que nós temos 5 mãos, né? Mas são 5 manifestações desse fundamento da imposição de mãos. Deus nos deu o Espírito para que através das nossas mãos o poder dele se manifeste. Mas lá naquela época foi bem diferente. Naquela época funcionou através de um cajado. Era um poder externo. Olha que interessante que acontece aqui. Moisés respondeu: Êxodo 4:1. Eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Isso aqui porque ele estava duvidando que o povo de Israel ia acreditar que ele era o homem enviado por Deus para libertar o povo. Então o Senhor acabou com essa incredulidade dele. Olha, no versículo 2 diz assim: o Senhor perguntou a Moisés, e aqui essa é a pergunta que eu quero o Senhor faz para nós essa noite: o que é que você tem na tua mão? Ou, aqui na minha Bíblia, que é isso que você tem na mão? Vocês reconhecem que nós temos alguma coisa na mão, irmãos? Aí, nosso amado Moisés respondeu: um bordão, quer dizer, um cajado. O Daniel gosta muito de cajado. Então ele disse: joga no chão. Eu tenho também o meu está guardado ali. Só que não adianta, ele não vira serpente, não vira nada. Está ali um pedaço de pau ali. E respondeu: um bordão. Então ele disse: joga no chão. Pá, jogou no chão. Então o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E o Moisés fugia dela. Irmãos, serpente é para fugir mesmo, irmãos. Ainda mais as mentirosas aí que querem nos enganar, né? Tem que fugir. Seja o bicho ou seja em espírito. Porque tem o espírito da serpente em umas pessoas aí que vou te contar. Chega, até dá para escutar o chocalhinho né? Deixa para lá, fecha parede. Mas, vamos embora. E jogou no chão e o bordão virou uma serpente. Então Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pega na cauda. Pegou na cauda da serpente. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela de novo se transformou no bordão. O que Deus estava falando para ele aqui? Esse cajado não é só um cajado. É o meu poder através da tua mão. Quando eu te mandar, tu vai fazer
E esse bordão vai ser a manifestação do meu poder para que todos creiam que não é tu que está fazendo, mas sou eu que faço através de ti. Amém, irmãos? Então, para nós, o que nós aprendemos aqui? O que nós temos na mão? Quando nós impomos as nossas mãos, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós profetizamos uns pelos outros. Irmãos, eu quero dizer para ti que em ti, em mim e em nós não tem nada que vale alguma coisa. Nada. Nós somos pura carne, irmãos. Perdoados e revestidos de Cristo por pura misericórdia, amor e bondade. Nós somos imperfeitos, egoístas, egocêntricos, arrogantes, orgulhosos e nos achamos muito mais, muitas vezes, do que realmente nós somos. Mas, por graça e misericórdia, Ele nos amou de tal forma, nos revestiu de tal forma e nos ensina de tal forma que não é mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. E só tem uma maneira de nós sermos discípulos dEle, negando a nós mesmos, tomando a cruz e perdendo a nossa vida. Amém, irmãos? Então, quando mais nós fizermos isso, mais o poder dEle vai se manifestar no meio de nós. Tu impõe as mãos, as pessoas vão ser curadas, libertas, cheias do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por que isso não acontece? Porque nós não temos fé ainda ou não nos esvaziamos ao ponto de crer que aquilo ali que vai acontecer não é por nós. Em nós não tem absolutamente nada que preste, irmãos. Vai por mim. Nada. Às vezes tu te olha no espelho, eu também. Sabe que às vezes até eu me engano, eu olho assim, sabe, até que eu tô ficando ajeitadinho, velho, ajeitadinho, faço a barba, o cabelinho tem que cortar de vez em quando. Às vezes de manhã acordo, o cabelo tá bem assim, eu disse, só um milagre de Deus já indo para fazer isso aqui. Aí meto um gel, tento arrumar o que está estragado. Mas tá bem. Mas Deus não nos olha assim. Deus nos olha no nosso interior, no nosso coração. E Ele quer de nós algo muito mais tremendo que isso, irmãos. Muito mais tremendo. Ele quer que nós sejamos essa graça, esse poder de libertação aonde nós estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde nós estivermos. É algo muito simples. Mas as pessoas não escutam. Amém? Vocês acham que todos os israelitas acreditaram no Moisés? Mas só quando o mar se abriu. E assim mesmo nos duvidaram, irmãos. Ficaram com medo. O mar se abriu. E isso que teve várias pragas antes, hein? Mas assim mesmo, vê se não dá síndrome de Moisés às vezes. Olha o que ele responde no versículo 10. Porque Moisés tentou fugir disso. E às vezes eu tenho a impressão que nós como igreja, nós aqui a consequência de não querermos e nem priorizarmos estarmos juntos como igreja, como comunidade, às vezes tem muito a ver com esse síndrome de Moisés aqui. Olha no 4:10 aí o que ele diz. Porque ele continuou duvidando. Aí Deus manda para ele assim, bota a mão no peito aí. Ele botou a mão no peito, o peito ficou como de quem estava com lepra. No versículo 6 ali, né? No versículo 7, Jesus disse, bota de novo outra vez. Puf, ele botou e o peito novamente, quando ele tirou, havia novamente tomado o restante da sua carne. E assim foi. E aí o Senhor fala para ele no versículo 8, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência dos primeiros sinais, talvez acreditarão na evidência do segundo. E se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que vocês disserem, pegue um pouco de água do rio e derrame a terra seca, e a água que você pegou no rio se transformará em sangue sobre a terra. Olha, Deus está falando. O que ele está dizendo aqui? Moisés, não é pela tua falta de perseverança que eles vão ser salvos. Eles vão ser salvos pelo meu poder. Amar, irmãos, não é uma opção. Amar é um mandamento, é uma ordem constante. Tem gente que a gente prega o evangelho há muitos anos. A Heloísa pregou para o pai dela 60 anos, ela fala. 50, 60 anos. E o velhinho foi se converter com 75, 80, você batizou. 34 anos. Ela orou pelo pai. 34 anos. E ela se batizou, tivemos a alegria de batizar ele. Imagina se ela vai lá no primeiro e no segundo dia assim, não acreditou. Meu pai não acredita, é muito duro. Meu pai é muito cabeção. Meu pai não vai se converter nunca. O pai estava morto no inferno agora, irmãos. No lugar quente, sem split. Cheio de bichinho comendo as pernas dele. Era lá que o velhinho estava. Hoje o velhinho está no lugar de repouso.
Não sei se tem split, mas quente não é, irmãos. Isso é certo. A palavra diz que não é. É tranquilo. Então, a gente tem que optar, porque a gente acha que a gente vai ficar a viver depois da nossa morte num lugar que nós não semeamos durante a vida. E achamos que vamos chegar para o Senhor lá, na porta, vamos dizer assim, ele vai perguntar onde é que está teu irmão? E eu lá tenho alguma coisa a ver com meu irmão, eu vivi a minha vida, eu fiz aquilo que tu mandou eu fazer, e está tudo uma boa. Então tá, teu lugar é do lado lá. Vai. Porque lá a gente não vai enganar ninguém, irmãos. Né? Não tem desculpa da minha saúde, meu vida. Lá é ele. E aqui, Moisés tentou usar o mesmo espírito de Caim. Olha o que ele mandou, olha o que ele fez aqui. Versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, aqui era a última tentativa dele de tentar se salvar. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Quer dizer, ele era gago, né? Ele era ruim de fala. Mas o Senhor queria usar a língua dele por um acaso, irmãos? Sim ou não? O poder dele estava na língua ou estava no cajado? Estava no cajado. Mas o que ele fez? Olha aqui a resposta de Deus. Quem é que fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou quem vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Aí diz assim, agora vá, o infeliz. Não, infeliz é o que eu estou dizendo. Agora vá, e eu serei com a tua boca, e eu lhe ensinarei o que você deve falar. Moisés, porém, respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar menos de mim. O homem estava cheio de Caim, irmãos. Não estava afim nem um pouco de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Então, não precisa seguir. O resumo foi que Moisés, no versículo 18, volta para o Egito. Ele vai obedecer. Porque quando a ira do Senhor chega, não tem desculpa mais. E sabe onde é que vem a ira do Senhor? Vem sobre ti? Até pode. Mas é o mesmo princípio de Adão e Eva do pecado. Parece que é como está na palavra, né? A maldição, ela persegue segunda e terceira geração. Mas a salvação vai até 1000 gerações. Então, irmãos, toda decisão errada que nós tivermos, infelizmente, porque o felizmente seria se viesse para nós. Mas a consequência vem sobre nós, a nossa casa, nossos filhos, nossos netos. E aí o Senhor encheu mais de temor ainda nosso coração. Amém? O Senhor é conosco, irmãos. Nós somos chamados para esse propósito. E eu quero encerrar essa palavra, para a gente botar em prática aqui, né? Porque Jesus prometeu até decore isso aqui, né? Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: indo por toda parte, fazei discípulos em todo lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então tem um propósito. O Senhor nos chama, assim como chamou Moisés, para ir e fazer discípulo. Não é só ir, façam discípulos. Não é só fazer discípulo, que forma a gente faz discípulos? Batiza eles. Eu estava compartilhando com o casal sobre a importância desse batismo, um só batismo no Senhor, de senhorio. Porque se a gente batiza no batismo errado, a gente vai ficar revestidos de coisas erradas. E sofrendo as consequências daquilo que nós fomos revestidos. Revestido esse senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso dono. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, não quer dizer que nós não vamos pecar, mas quer dizer que nós queremos ser santos. Desejamos ser santos. Amém, irmãos? Desejamos ser santos. E aí, por mais difícil que seja, e olha, quanto mais convive com o irmão, quanto mais convive com família, mais difícil vai ser para te ser santo. Porque são pessoas diferentes. O que eu já escutei na minha vida, eu e a Mara já escutamos,
de irmão falando que não gostava de tal irmão, de irmão dizendo que não conseguia conviver com tal irmão, de irmão que, olha, eu amo ele, mas não aguento ele. Entendeu? Não, é difícil, mas é por isso mesmo, é para me santificar. Quem sou eu para não amar meu irmão? Se Deus me ama, só eu sei quem eu sou. E a minha mulher. E os filhos também. E a nora está aprendendo também. Mas, como é que eu não vou amar? Vou escolher. Né? Não vou amar o Dandão e a Rose. Né? Que é bom, é fácil amar eles. Não me incomoda em nada, irmãos. Né? De vez em quando eu pedi um apito às 8 da manhã, mas isso não quer dizer, né? Michel. Mas, Dandão, eles são uma bênção na nossa vida. Mas tem irmãos, às vezes, que não, a gente não, graças a Deus, não me lembro de nenhum, mas eu já escutei isso, irmãos. Se vocês não sabem, que a gente escuta. Mas ele diz assim, ó, quando tu ensina a guardar todas as coisas que vos tem ensinado, ele diz assim, como é que tu vai fazer isso? Versículo 20 no final. E eis que eu estou com vocês todos os dias. Agora não é mais um cajado. Tu não precisa mais pegar a serpente e na cauda e para que ela vire cajado. Não, ele está todos os dias dentro de nós, para que através de nós, a nossa boca e das nossas mãos, ele se manifeste de forma poderosa. Poderosa. De forma poderosa. Amém? Não sou mais eu quem vive. Por isso, às vezes eu me pergunto, né? Nós nos perguntamos, quando estamos juntos, Jesus está ali? Né? Quando eu sento com meus irmãos, Jesus está ali. Quando eu vou jogar bola, Jesus está ali. Quando eu vou passear na praia, Jesus está ali. Quando eu vou... Jesus está ali. Eu consigo ligar na terra para ser ligado no céu, consigo desligar na terra para ser desligado no céu. A minha vida é de uma comunhão de amor com Ele, a manifestação dEle. Quando isso acontece, isso gera vida entre nós. E vida através de nós também. Estou dizendo para te ser um crente chato, né? Aqueles caras que não está sempre... Mas deixa fluir, naturalmente. Tu vai ver que o pecado naturalmente também vai embora. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar para nós lermos juntos Gálatas 2:20. E eu encerro aqui. Logo, vamos ler juntos? Achou aí? Logo, vivo pela fé. Amém. Diz para o teu irmão aí, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Olha a resposta, irmãos. Aí quando o irmão ficar meio azedo assim, é Cristo que vive em ti. Não sou mais eu quem vive. Não é mais tu quem vive, é Cristo que vive em ti. Azedou o negócio. É Cristo. Amém? E vamos impor nossas mãos, irmãos. Eu quero te convidar para te abraçar teu irmão. Vamos orar. Mais poderoso que o cajado é as nossas mãos. Mais poderoso do que algo externo é o Espírito Santo em nós, que vai manifestar graça e poder no meio de nós. E eu quero te convidar a orar, porque o Senhor está te perguntando nessa noite, aonde está teu irmão? E a outra pergunta, e o que tu tem feito com as tuas mãos? Tem sido bênção ou tem servido para maldição? O que tem sido as tuas mãos? Tu sabe o que tem nelas? Vamos orar juntos? Abraça teu irmão. Profetiza sobre ele. Declara que o amor que tu tem por ele. Aleluia. Leva-nos a ter essa consciência, Senhor. Não importa a idade, não importa a circunstância, não importa como nós estamos, gera um arrependimento, Senhor. Por favor, ajuda-nos a entendermos que Tu estás em nós, que o dia da Tua vinda se aproxima, Senhor, onde nós prestaremos conta de tudo que temos feito diante de Ti. O que temos feito com a nossa mão, com aquilo que Tu nos deu e revestiu de autoridade e poder, Senhor. Visita meus irmãos.
Por favor, Senhor. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus. Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Vamos declarar mais uma vez? Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus. Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora, estando em Cristo, nova criatura sou. Deus subsisto, firmado em seu amor, firmado nesta aliança, vivendo em paz e segurança. Não sou mais eu quem vive, achei, Cristo é quem vive em mim. E agora não existe para mim condenação. Fui liberto do... Amém? Aleluia! Recebi o seu perdão. Deu-me a carta de alforria, liberdade, vida e alegria. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim.